Olá, tudo bem? Eu sou Leovando Galvão e vou trazer hoje para você mais um vídeo a respeito agora do RAC, do Regulamento de Avaliação da Conformidade. A gente já viu sobre o RTQ e agora nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha no RAC. O que está mudando no RAC de inspeção e manutenção de extintores? O que vai mudar em relação às auditorias, às vindas do IPEM para as empresas de manutenção? Vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal, esse aqui então é o RAC, né, que é o Requisitos de Avaliação da Conformidade para Inspeção e Manutenção de Extintor de Incêndio. E aqui tem o objetivo. O objetivo são estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para inspeção técnica e manutenção de extintor de incêndio, com foco na segurança através do mecanismo de declaração da conformidade do fornecedor, atendendo aos requisitos do RTQ, né, do Regulamento Técnico da Qualidade. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui em siglas, RBC, Rede Brasileira, RTQ, Regulamento Técnico da Qualidade, e um novo aqui é o RGDF, Serviços, que são os requisitos gerais para a declaração da conformidade do fornecedor de serviço. A gente vai ver que durante toda essa portaria aqui, vai buscar esse documento aqui, que é também do Inmetro. Mas é isso, a gente vai vendo conforme a gente vai lendo aqui os pontos mais importantes, vocês vão vendo para que serve esse RGDF, que é uma outra portaria, que vai auxiliar, que vai precisar ser usada, né, na inspeção e manutenção de extintores também. Então aqui a portaria 480, então essa portaria aqui, o RGDF, é a portaria 480 de 2003. O que ela faz? Ela aprova os requisitos gerais para a declaração da conformidade do fornecedor de serviço. Ou seja, ela dá os requisitos gerais a respeito desse tipo de certificação, que é a certificação por declaração da conformidade do fornecedor de serviço. Então, esses são os documentos complementares, portaria 491, portaria e metro vigente. Definições para fins deste RAC são adotadas, mas a gente não vai ver todos os itens, a gente vai ver somente alguns itens que eu já selecionei em amarelo para poder não ficar, não dificultar muito, não demorar tanto nesse vídeo aqui. O mecanismo de avaliação da conformidade utilizado nesse RAC é o da declaração da conformidade do fornecedor. Para quem não sabe, existem vários modelos de certificação do Inmetro. Tem a declaração da conformidade do fornecedor, em que os auditores têm que vir, têm que visitar a instalação física, têm que ver a documentação, têm que ver se está fazendo conforme que foi solicitado. Tem um outro tipo que é simplesmente coletar a amostra e mandar para a auditoria. Tem também outro tipo que eles nem chegam a vir na empresa, eles simplesmente pedem para que sejam enviados somente os resultados dos ensaios do serviço ou do produto que a empresa se propõe a fazer. Então existem vários mecanismos de avaliação da conformidade do Inmetro. E o que é usado nas empresas de inspeção e manutenção é o da declaração da conformidade do fornecedor. Item 6. Etapas do processo de avaliação da conformidade. Tem a avaliação inicial, né, quando é a primeira vez. A gente vai ver o que no item amarelo que eu achei que alterou ou simplesmente mudou em relação ao anterior. O fornecedor, no momento da solicitação do registro, deve fazer a opção dos escopos para os quais pretende executar o serviço de inspeção técnica e manutenção de extintores. Então aqui estão os escopos. Tem somente extintor de água, somente extintor de água de pressurização indireta, e tem aqui todos os escopos por tipo de extintor. Aí, aqui tem o seguinte: o escopo mínimo que o fornecedor deve requerer no momento da solicitação do registro deve ser extintor de água e extintor de pó para extinção de incêndio, BC ou ambos, de pressurização direta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que não pode, eles não vão vir na sua empresa, não dá para fazer
querer ser empresa de manutenção de extintor se você não, no mínimo, não executar serviço no extintor de água ou de pó. Os dois, no mínimo os dois tem que, no mínimo esses dois serviços você tem que realizar: extintor de água e extintor de pó. E também extintores com carga de halogenado. Então, você também, se quiser só fazer halogenado, não tem problema, você pede só de halogenado. É o mínimo. Aí depois você pode acrescentar ou diminuir, colocar CO2, não colocar CO2, fazer só BC ou ABC, aí vai depender de você. Mas o mínimo pelo mínimo água e um de pó, é o que está dizendo aqui. No 6.1.1.3 é requisito para requerer escopo de extintor de incêndio de pressurização indireta que o fornecedor também solicite para CO2. Ou seja, se você quer realizar a inspeção em carreta, você obrigatoriamente também tem que realizar o serviço no dióxido de carbono, é o que está dizendo. 6.1.4 quando o fornecedor optar por escopo que contém extintores com carga de halogenado, é obrigatório obter a autorização oficial do órgão de controle ambiental e equipamento específico para reciclar esse agente extintor. 6.1.5 os documentos para solicitação de registro são os requeridos no RGDF de serviços, que é um complemento agora dessa portaria, então não adiantou querer separar, querer deixar tudo no documento só, porque continuou tendo também uma outra portaria à parte que chama aqui dentro do RAC, acrescidos relacionados a seguir. Então, os documentos são solicitados no RGDF, que é isso aqui que eu vou abrir agora, só um minutinho. Então, esse aqui é o RGDF, que está dizendo ali, ó, que é os requisitos gerais para a declaração da conformidade do fornecedor de serviços. Então, quais são os documentos mínimos que é pedido aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui está, ó, avaliação inicial. Solicitação da concessão do registro. A ferramenta adotada para a gestão do processo de registro é o sistema informatizado Orquestra. O fornecedor deve solicitar o registro formalmente ao Inmetro através do sistema Orquestra no site www.gov.br/qualidade. As informações sobre a utilização do sistema estão disponíveis no manual da Orquestra. No endereço está aqui o manual da Orquestra também. Os documentos para solicitação do registro a serem anexados à Orquestra são declaração da conformidade do fornecedor, conforme formulário específico, termo de compromisso, atos constitutivos, e aqui está tudo aqui, alteração contratual, cópia autenticada de carteira de identidade, está todos os documentos aqui. Isso daqui não está na portaria. Isso aqui são requisitos gerais, então não só as empresas de extintor, mas como outras empresas também, por exemplo, quem fabrica cadeira, quem presta serviço em tacógrafo, todo vai ter que usar essa portaria aqui complementar. Então, voltando lá no extintor, os documentos para solicitação de registro, então, antigamente estava aqui dentro, certo? Mas agora já não está mais. É preciso ir lá nessa nova portaria. Portaria, certo? Que rima com, mas deixa para lá. Declaração de capacidade máxima de produção mensal. É uma coisa que não tinha aqui, ó. Os documentos para solicitação do registro são os requeridos no RGDF, acrescidos da declaração de capacidade máxima de produção. Você vai ter que dizer quanto é sua capacidade máxima, quanto você pode produzir por mês, entendeu? Relação de patrimônio, como todo mundo já tinha. E vamos para frente aqui. Procedimentos escritos em instruções operacionais atualizadas. E aí, como citou de novo aqui, é o processo de secagem, que, se eu não me engano, não tinha. Também tem que ter por escrito aqui como é a armazenagem e reutilização do pó para extinção de incêndio, como é feito o descarte do pó, como é feito o descarte dos demais componentes em conformidade com o RTQ. Por exemplo, se você terceiriza o serviço de pintura, tem que criar um procedimento de como é que você avalia essa pintura quando chega na sua empresa. Lembrando que é possível, pode ser, você fazer
terceirizar o processo de pintura. Avaliação da estrutura e da execução dos serviços. A realização dos serviços de inspeção técnica e manutenção dos extintores de incêndio deve atender os requisitos no RTQ vigente, né, que a gente já viu no outro vídeo, e o responsável operacional, os operadores, devem demonstrar conhecimentos e habilidades na realização de suas atividades relativas a esse serviço. Uma coisa interessante dessa portaria é o quê? É que os ensaios de solicitação, manutenção e qual que é outro? Renovação, manutenção e solicitação são todos iguais. Antigamente, na portaria vigente hoje, o que acontece? São diferentes. Cada tipo de visita era um tipo diferente de ensaio. Se era renovação, era um. Se era manutenção, era outro. Agora não, está tudo igual. Tanto na manutenção, quanto na renovação, quanto na solicitação, os ensaios são os mesmos. Isso até que, para evitar confusão, né, para as pessoas entenderem, ficou mais fácil. Então, as amostras para ensaio estão aqui, ó. A amostra para o ensaio de estanquidade das válvulas são ao menos 2 válvulas. A amostra para o ensaio de calibração dos indicadores, ao menos 3 indicadores. A amostra para o ensaio de verificação da condutividade elétrica, ao menos 2 mangueiras. Ensaio de verificação da resistência de mangueiras e válvulas de descarga, no mínimo 2 também. Para alta pressão, amostra para o ensaio hidrostático de recipiente, cilindro e ampola, ao menos 1 cilindro e 1 cilindro de gás expelente, ampola, e 2 recipientes devem ser coletados. Então, 1 cilindro de acondicionamento para agente extintor e 1 cilindro de gás expelente, e uma ampola, um CO2 e uma ampolinha. Deve ser coletada. A amostra para determinação da perda de massa, quando aplicável, ao menos 1 cilindro, que apresente grau de corrosão maior que o limite previsto no RTQ, certo? A amostra para regulagem da válvula de alívio, então aqui nós temos no mínimo uma válvula de alívio, deve ser regulada. Caso haja no fornecedor mais de um modelo de válvula de alívio, um modelo de cada válvula, ao menos deve ser regulado, quando aplicável, né? Então isso aqui não é em todos os casos. Tem pessoas que não vão fazer o serviço em extintores de pressurização indireta. Amostras para a regulagem do regulador de pressão do extintor de incêndio. Amostras para a regulagem, então ao menos um regulador de pressão deve ser regulado. Amostra para o ensaio de funcionamento, né? Uma primeira amostra deve ser constituída por 3 unidades de cada modelo de extintor de incêndio. E está escrito também aqui: quando o extintor de pressurização indireta ou sobre rodas da primeira amostra falhar no ensaio, o fornecedor deverá proceder como segue: ensaiar o dobro ou manutenir por mais 2 vezes o mesmo extintor e reensaiá-los após cada uma dessas manutenções. No caso de carretas, né? Se reprovou, pressurização indireta. Reprovou, tem mais 2 chances. Você pode pegar mais unidades já prontas ou pode simplesmente fazer a manutenção dela e ensaiar de novo. Para aprovação dos ensaios de funcionamento, todos os extintores de incêndio que compõem a primeira ou segunda amostra deverão integralmente ser aprovados. Então não tem como, não pode falhar. O fornecedor deve propor ações corretivas no relatório de ações corretivas, tá? Observado escrito 6.4. O fornecedor deve implementar ações corretivas conforme especificado no RGDF, que é outra norma complementar aqui, para que o representante do órgão delegado retorne ao local para verificação de nova verificação de acompanhamento. Ou seja, se acontecer algum problema e os auditores têm que voltar, mesmo assim o fornecedor, que no caso a empresa de manutenção, deve seguir o que está escrito lá no RGDF quanto à implementação de ação corretiva. Caso as ações corretivas sejam relativas à reprovação nos ensaios de funcionamento,
Digamos que reprovou no ensaio de funcionamento. O representante do órgão delegado, na maioria dos casos o IPEM, obrigatoriamente deve retornar ao local para a realização de novos ensaios nos mesmos modelos de extintores reprovados. Ok? Continuando, a validade do registro continua também de 24 meses. O critério para solicitação da avaliação, aqui a gente vai ver agora a parte de manutenção, a gente viu a parte de solicitação, que é quando nunca teve auditoria, agora a gente vai para a parte de manutenção. Então aqui, na parte de manutenção, solicitação de manutenção do certificado, deve ser solicitada a avaliação de manutenção conforme estabelecido no RGDF, ou seja, lá fala que é para entrar no site do Inmetro, que é o chamado sistema orquestra, enviar tal documento. Então, não está mais aqui nessa portaria, você tem que ir lá na outra para saber como é que faz. Devem ser apresentados os documentos descritos no item 6.1.5 deste RAC, que tenham passado por alterações, atualizações, e os registros da quantidade de entrada, aquisição e saída do pó para extinção de incêndio, CO2. Então, quando você for solicitar a manutenção, você tem que estar em dia com os registros, ter mandado já até o dia 10, depois a gente vai ver aqui, os resumos do serviço prestado para o IPEM do seu estado. A ordem de serviço deve trazer todas as informações solicitadas no relatório de inspeção técnica ou no relatório de manutenção do fornecedor, estabelecido no RTQ vigente, ou ser rastreável a um desses relatórios. Então, a ordem de serviço tem que ter todas as informações solicitadas no relatório de inspeção e manutenção. Então, praticamente não pode se mudar, tem que ser o mesmo. A ordem de serviço e o relatório é o mesmo para evitar aí confronto. A não ser que você tenha um sistema informatizado, que daí já é um outro caso. Aí sai de várias formas os relatórios. 6.2.4.1.1 devem ser realizados os mesmos ensaios previstos na avaliação inicial. Lembra que eu disse que agora tem um tipo de amostra, um tipo de ensaio para todos os tipos de manutenção? Ou seja, não é diferente quando tem manutenção, auditoria de manutenção ou renovação. As amostras, os extintores são os mesmos, não muda nada. Definições da amostragem. Também aqui, está dizendo aqui, 6.2.4.2.1. O representante do órgão delegado deve coletar no fornecedor a amostra de extintor de incêndio conforme definido no item 6.1.4.3 deste RAC para a realização do ensaio de funcionamento. Também, se você olhar lá no 6.1.4.3, vai estar dizendo a quantidade de extintor, aonde que deve ser retirado, para poder fazer o ensaio de funcionamento. Na completa impossibilidade de se coletar a amostra dos modelos de extintor, ou quando o fornecedor não tiver realizado o serviço de manutenção naquele período, o representante do órgão delegado deve registrar o ocorrido e dizer que não pôde porque não fez. Tratamento de não conformidade. Vamos lá no tratamento de não conformidade. Aí tem os critérios para tratamento da não conformidade, está lá no tal do RGDF, que eu vou disponibilizar no link abaixo desse vídeo também para vocês baixarem. Aqui provavelmente vai ter aqui análise da documentação, tratamento inicial, tratamento das não conformidades. Aqui como é que deve ser. Caso seja identificado não conformidade na avaliação inicial, o representante deverá registrar no formulário e tal. Vamos ver aqui. Concessão de registro. Como é a concessão? Vamos ver aqui também. Avaliação de manutenção, que é o que a gente está vendo. Então, o que acontece caso haja algum problema aqui? Quer ver? Na avaliação de manutenção. Aqui, no prazo de 5 dias corridos, contados a partir da data de conclusão da análise da documentação, o delegado deve agendar a verificação. Vamos ver aqui. Ensaios de manutenção. O ensaio deve ser realizado e os critérios de aceitação e rejeição devem ser definidos no RAC. Definição de amostragem também no RAC. Tratamento das não conformidades. O que fala aqui, Caso seja identificado não conformidade na avaliação de manutenção,
Deve ser formulário de resultados específicos, devendo o fornecedor ficar de posse. Então está aqui todo o procedimento caso dê problema na avaliação de manutenção. Os seguintes não conformidades abaixo, acarrem em suspensão. Eu acho que o único que incluiu aqui foi a impossibilidade de evidenciar a rastreabilidade do selo. Então, se não tiver rastreabilidade, você pode ser suspenso. Continuando, não atendimento ao item 10.1.5. O que fala esse item 10.1.5? Falta de apresentar, mediante solicitação, nota fiscal de compra de agente extintor. Isso também não tinha, não. Então, se for solicitado pelo Inmetro nota fiscal de compra de agente extintor e não for entregue, você pode ser suspenso. Vamos continuar aqui. Correção e a criticidade de outras não conformidades. Tomando por base o tempo demandado para a correção e a criticidade de outras não conformidades, o representante deve analisar em conjunto com o Inmetro seus impactos. Ok? Ocorrendo a suspensão, fica a cargo do representante do órgão delegado levar ou não o selo. Ok? Manutenção do registro. Então aqui fala para o critério de manutenção, deve seguir o que está escrito lá no RGDF, que é o outro documento. A solicitação, a renovação também. Não está aqui mais o procedimento, está lá no RGDF. Para solicitar a renovação do registro, além dos documentos requeridos no RGDF e neste RAC, que tenha passado por atualização ou alteração, o fornecedor deve também anexar ao sistema informatizado do Inmetro, a solicitação de selo. Ok? Definição dos ensaios a ser realizado. Também é conforme a gente viu lá na questão da quando vai solicitar. Os ensaios são os mesmos, as amostras são os mesmos, tanto faz na manutenção, na renovação, quanto na solicitação. Alteração de escopo. A qualquer momento o fornecedor pode solicitar a adição de escopo aos demais tipos de extintor de incêndio que não solicitado inicialmente. O fornecedor pode solicitar a redução de escopo a qualquer momento, entretanto não pode utilizar a redução de escopo como proposta de ação corretiva para a não conformidade. Por exemplo, deu problema nos extintores de pressurização indireta, então vou tirar ele do escopo porque ele não passou. Não, isso não pode. Tratamento de reclamações também está lá no RGDF como deve ser feito. E também no RTQ, que a gente já viu no vídeo passado. O selo deve também ser... o selo de identificação da conformidade deve atender os requisitos do RGDF e ainda em conformidade com os requisitos estabelecidos a seguir. O selo de inspeção e manutenção de extintores deve ser oposto de forma visível e legível, não mudou nada. Tem que ser furado no mês e ano que passou pelo serviço. O selo também tem que ser avaliado pelo pessoal do IPEM para ver lá se está dentro das conformidades. A quantidade de selo da primeira solicitação não poderá ser superior a 3 vezes a capacidade máxima declarada. As solicitações subsequentes enviadas ao órgão delegado devem vir acompanhado do relatório de ordem de serviço, Não pode ser, vai ter que mandar os ordens de serviço junto. E antes de decidir pela liberação, o representante do órgão, ele pode não querer liberar todos os selos, é o que está dizendo aqui também. Pode, por exemplo, você pede, 100, ele pode só te mandar 50. O fornecedor deve enviar mensalmente o relatório mensal resumido, até o dia 10 de cada mês. O aumento considerável da quantidade de selo da conformidade solicitada deverá ser aceita mediante evidência. Por exemplo, começou a fazer serviço demais, eu quero pedir selo. Aí quem libera vai ser o empenho. Você vai ver se isso é verdade ou não. A solicitação do selo pelo fornecedor, a sua liberação, aí depende também do Inmetro, então tem que pedir antes o que está falando aqui para não ter problema. Sobre a rastreabilidade, o fornecedor, que é as empresas de manutenção, deve consignar por escrito em livro próprio ou por meio informatizado o controle sequencial da numeração de selo oposto nos extintores. O controle de selo da conformidade oposto nos extintores deve garantir a rastreabilidade, deve estar vinculado ao relatório de manutenção vigente.
O fornecedor que tiver seu registro cancelado deverá devolver o selo. E se ele não devolver, não pode fazer de novo. É o que está dizendo aqui. Se ele não devolver, o Inmetro não pode aprovar nova solicitação de registro. O fornecedor pode não utilizar os selos enquanto estiver com o registro suspenso. Caso isso não seja obedecido, o fornecedor terá seu registro cancelado imediatamente. Aqui, ó, o fornecedor não pode utilizar o selo quando estiver suspenso. No caso de suspensão, você lembra que a gente viu ali para trás? Que o auditor pode levar ou não o selo. Então, se deixar, não pode ser usado. O fornecedor deve apresentar a qualquer tempo, mediante solicitação do representante do órgão delegado, notas fiscais de compra de agentes extintores que comprovem a relação de entrada e saída desse produto. Então, se pedir, provavelmente vão pedir, porque está bastante tópico aqui da portaria, está dizendo essa questão de ser solicitada nota fiscal do pó, então provavelmente vão ser pedidos. O tipo de pressurização direta ou indireta dos extintores que façam parte do escopo deve ser discriminado em qualquer publicidade. Por exemplo, você só faz manutenção de pressurização direta. Então, quando você for anunciar alguma coisa, você tem que dizer, faço manutenção somente de pressurização direta. Se for os dois, pressurização direta e indireta. Isso tem que ser informado, então, quando for feitos propaganda. Terceirizar. Então pode ser terceirizado o serviço de tratamento da pintura, desde que ele acompanhe, em vez de se o cara que está terceirizando está fazendo direito. É responsabilidade da empresa de manutenção, mesmo que ele terceirize o serviço. O serviço também de inspeção técnica e manutenção pode ser terceirizado pela empresa de manutenção do extintor, mas essa terceirização tem que ocorrer sendo que outra empresa de manutenção esteja fazendo. E essa empresa tem que colocar o rótulo dela, tem que colocar o selo dela. Não, você não pode colocar o seu se você estiver terceirizando o serviço. Acompanhamento no mercado, quando por motivo de denúncia. No caso, é a empresa que tem que buscar o extintor, tem que ir junto com o cara do Inmetro para poder fazer os ensaios. Então, é responsabilidade da empresa. Aqui depois a gente tem os modelos aqui, acho que não mudou muita coisa. O modelo do selo não mudou nada. E a gente tem aqui também o modelo de relatório mensal de serviço, que é a ordem de serviço, né? Deixa eu só diminuir o zoom aqui um pouquinho. Aqui temos aqui, ó, aquele relatório de sempre, que é para mandar mensalmente para o Inmetro. E a gente tem também aqui, eu acho que era só isso. Esse relatório aqui e esse relatório aqui, ok? Como já era antigamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Infelizmente, se eu for explicar cada tópico de forma sistematizada, vai levar bastante tempo. E eu tenho um curso para isso. Na verdade, eu vou ter um curso para isso da nova portaria, desse novo hack aqui, explicando cada tópico, dizendo para um leigo entender o que acontece, mesmo para pessoas que não são leigas entender mais dessa parte de documentação. Então eu tenho um curso para isso. Então não é por isso que eu não vou explicar, é porque realmente eu não tenho tempo aqui para poder explicar todos esses tópicos. Mas fica aí que de vez em quando eu vou dar umas dicas dessa aí e a gente vai discutir alguns tópicos, tanto do hack como do RTQ. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.